Começamos com uma pergunta dolorosa, mas universal, que ecoa nas manhãs de milhões de pessoas. Quando foi que a energia foi embora? Não falo daquela sonolência passageira, mas da sensação persistente, quase física, de que seu corpo se transformou em uma âncora que você precisa arrastar pela vida. É o peso inexplicável nas pernas, a lentidão para processar informação que antes vinha instantaneamente e aquele momento humilhante em que você entra em uma sala e esquece completamente o porquê. Se você tem mais de 50 anos, a resposta que a sociedade lhe oferece é quase sempre a mesma, um rótulo cômodo e desmotivador. É a idade. Aceitamos essa explicação, essa sentença silenciosa de declínio. Acreditamos que o esquecimento sutil, as tonturas momentâneas ao levantar e o cansaço que não se resolve com uma noite inteira de sono são apenas os impostos inevitáveis da longevidade. Mas o que vou lhe revelar hoje é um engano profundo, uma confusão generalizada que está roubando a vitalidade, a lucidez e, em última instância, a independência de uma geração inteira. Não é a idade que está causando essa névoa mental e esse esgotamento físico, é algo muito mais específico, silencioso e, o mais importante, totalmente reversível. Estamos falando de um nutriente fundamental, um alicerce que sustenta a integridade de todo o nosso sistema nervoso e a produção de energia nas nossas células. Quando ele começa a faltar, especialmente após o cinquentenário, onde a capacidade de absorção do corpo é naturalmente desafiada, o que sentimos não é o desgaste natural dos anos, mas sim o grito silencioso de uma deficiência que atua nas sombras. Imagine a sua mente como um supercomputador. Ela precisa de eletricidade e cabos de alta qualidade para funcionar. Este nutriente é o isolamento dos cabos. Sem ele, a comunicação entre os neurônios fica lenta, fragmentada, e o curto-circuito se manifesta como fadiga crônica, irritabilidade e uma perda de memória que assusta. A grande tragédia dessa deficiência é que seus sintomas mimetizam perfeitamente o que convencionamos chamar de velhice. É por isso que ela é tão raramente diagnosticada, ou, quando é, a intervenção vem tarde demais. Você pode estar recebendo exames de sangue que indicam níveis normais ou marginais, mas que para o seu corpo já representam um estado de calamidade funcional. Este é o ponto crucial. O que é tecnicamente aceitável no laboratório, muitas vezes não é suficiente para a manutenção da sua máxima performance cognitiva e física. Na verdade, ao longo da vida, somos expostos a fatores que, combinados com o tempo, minam silenciosamente as reservas desse nutriente vital. Dietas restritivas, medicamentos comuns para problemas estomacais e o estresse crônico são apenas alguns dos gatilhos que aceleram o esgotamento. O corpo, embora resiliente, opera em um déficit crescente, resultando naqueles sintomas que tiram a sua confiança em dirigir longas distâncias, em memorizar novos passos de dança ou simplesmente em ter a energia para abraçar um novo projeto. O desânimo é o produto químico da falta. Nesta jornada de restauração, vamos iluminar os 6 sinais de alarme que o seu corpo está disparando, aqueles sintomas que você tem ignorado ou atribuído à idade. Vamos entender por que, para muitos de nós, a absorção se torna o calcanhar de Aquiles e como a falta desse alicerce vital faz com que a fragilidade se instale, transformando a firmeza em tremores sutis e a clareza em confusão. Prepare-se para desmascarar a verdadeira causa do seu cansaço e para descobrir um caminho prático e acessível para recarregar o seu sistema nervoso e reacender aquela energia que você achava que tinha perdido para sempre. O poder de reverter esse quadro está em suas mãos e começa com o reconhecimento de que você não está apenas envelhecendo, você está sendo furtado de sua vitalidade por uma carência nutricional evitável. A partir de agora, vamos caminhar juntos para recuperar a lucidez e a independência. Para entender como reverter essa situação, precisamos primeiro compreender o que exatamente está em jogo. O nutriente de que falamos é a vitamina B12, ou cobalamina. Ela não é apenas um vitamínico qualquer, é um cofator essencial, a peça central para a manutenção do nosso sistema. Sem B12, as membranas que envolvem e protegem seus nervos, a bainha de mielina, começam a se degradar.
Pense nela como o lubrificante e o isolamento dos cabos elétricos do seu corpo. Quando o isolamento se rompe, ocorrem falhas de comunicação, as mãos tremem, a memória falha e a sensação de formigamento nas extremidades, neuropatia, se torna uma realidade assustadora. No entanto, o problema da B12 não é geralmente a falta de ingestão, é a falta de absorção. A natureza, em sua complexidade, criou um sistema de absorção incrivelmente ineficiente. A B12, para ser absorvida no intestino delgado, precisa se ligar a uma proteína especial produzida no estômago chamada fator intrínseco. E para que esse fator intrínseco possa sequer ser liberado, precisamos de um ambiente estomacal altamente ácido. É aqui que o declínio se instala. Com o passar dos anos, e intensificado pelo uso crônico de medicamentos para refluxo ou indigestão, a produção de ácido clorídrico no estômago diminui drasticamente, um quadro conhecido como hipocloridria, extremamente comum na população acima dos 50 anos. Sem ácido suficiente, a B12 não é liberada da matriz alimentar para se encontrar com o fator intrínseco. O resultado? Você come carne, ovos e laticínios ricos em B12, mas a maior parte dela passa direto, sem nutrir seu corpo. O problema não é o que você come, mas o que você realmente consegue assimilar. Essa interrupção na cadeia de absorção leva ao esgotamento progressivo dos seus estoques de B12, culminando nos 6 sintomas que mencionamos, os verdadeiros indicadores de que a sua saúde neurológica está em risco. O organismo humano armazena a B12 no fígado, e esses estoques podem durar anos, o que explica por que a deficiência pode ser tão insidiosa e demorar a se manifestar. Quando os sintomas aparecem, significa que o reservatório está em um nível crítico, e a necessidade de intervenção rápida se torna urgente para evitar danos mais graves ao sistema nervoso central. O risco de ignorar essa carência silenciosa é alto, pois a B12 é vital para a saúde do seu cérebro. Se o cansaço constante já está instalando uma barreira na sua vida, impedindo você de brincar com seus netos ou de manter o foco em uma leitura, saiba que essa é a manifestação física de uma falha bioquímica. Mas o cansaço é apenas o prelúdio. É crucial reconhecer os 6 indicadores de que a sua reserva de B12 está perigosamente baixa. O primeiro é a fadiga crônica persistente. Diferente daquela de um dia mal dormido, ela é uma exaustão que dura semanas ou meses, exigindo um esforço monumental até mesmo para tarefas simples. O segundo, e mais alarmante, é a névoa mental e a perda de memória de curto prazo, a dificuldade em encontrar palavras ou lembrar nomes, criando uma sensação constante de que seu cérebro está operando em velocidade reduzida. O terceiro sintoma clássico são as parestesias, aquela sensação estranha de formigamento, queimação ou dormência nas mãos e nos pés, um sinal direto de que os nervos periféricos estão sendo danificados pela falta de mielina. Em quarto lugar, observe a instabilidade e as tonturas que ocorrem ao mudar de posição, o que aumenta o risco de quedas, minando sua confiança em sair de casa ou fazer exercícios. O quinto indicador é frequentemente confundido com o estresse da vida, alterações de humor, irritabilidade ou depressão. O cérebro precisa de B12 para produzir neurotransmissores essenciais para o bem-estar, como a serotonina e a dopamina, e o déficit compromete a estabilidade emocional. Finalmente, o sexto sinal é a glossite, ou inflamação da língua, que pode ficar vermelha, dolorida, inchada e extremamente lisa, dificultando até mesmo a alimentação. Quando esses sintomas se somam, eles não apenas deterioram a sua saúde física, mas corroem a sua qualidade de vida e a sua autonomia. O declínio cognitivo associado à B12 não tratada pode ser confundido com doenças mais graves, e a demora em restaurar os níveis pode levar a danos neurológicos permanentes, tornando a recuperação muito mais lenta e incerta. A cada dia que o seu sistema nervoso opera com esse déficit, a clareza e a firmeza se tornam mais tênues. A capacidade de viver uma vida independente e vibrante é diretamente impactada, e é por isso que precisamos agir agora, intervindo com inteligência para proteger o futuro da sua saúde mental e física. A boa notícia é que o caminho para a recuperação da vitalidade e da lucidez está pavimentado com ações práticas e acessíveis.
Para quem busca uma abordagem nutricional potente, mais suave, o primeiro passo é integrar fontes altamente biodisponíveis de B12 na dieta, com foco na superação do desafio da absorção gástrica. E aqui apresentamos uma receita poderosa e caseira, desenhada para recarregar o seu sistema nervoso, uma vitamina feita com levedura nutricional, cenoura e mamão. A levedura nutricional, encontrada facilmente em pó, é uma fonte vegana e altamente concentrada de B12 ativa, facilmente absorvível por vias que não dependem totalmente do fator intrínseco. Adicione uma colher de sopa em um copo de água ou leite vegetal. A cenoura é incluída por ser rica em beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A, um nutriente que apoia a integridade da mucosa intestinal e a saúde geral do revestimento gástrico. O mamão, papaya, por sua vez, contém papaína, uma enzima digestiva natural que ajuda a otimizar o ambiente gástrico, auxiliando na quebra de proteínas e melhorando indiretamente a absorção de outros nutrientes essenciais. Bater esses 3 ingredientes juntos todas as manhãs oferece um impulso constante e natural, preparando o seu corpo para a assimilação eficiente. No entanto, para casos de deficiência mais acentuada, onde a absorção intestinal está seriamente comprometida ou a deficiência de fator intrínseco é permanente, é vital considerar alternativas estratégicas. O fígado de boi, consumido 1 ou 2 vezes por semana, idealmente de animais de pasto, é uma das maiores fontes naturais de B12, mas para maximizar o aproveitamento, ele deve ser preparado de forma correta, levemente grelhado ou selado, sem cozedura excessiva que possa degradar a vitamina. Além disso, se os exames indicarem níveis criticamente baixos, o suplemento sublingual de metilcobalamina torna-se uma necessidade vital. A via sublingual permite que a B12 seja absorvida diretamente na corrente sanguínea, contornando completamente o problema do estômago e do fator intrínseco. E não podemos esquecer o papel silencioso da saúde intestinal. O consumo regular de fermentados naturais, como kefir, kombucha ou chucrute, ajuda a restaurar a flora, criando um ambiente mais propício para a absorção geral de vitaminas e minerais, diminuindo a inflamação que sabota a assimilação. Implementar essas estratégias é assumir o controle, transformando a fragilidade em firmeza. Nesta jornada de recuperação, a nutrição é a ferramenta, mas a sua mentalidade é o motor. O maior obstáculo para a restauração da vitalidade, muitas vezes, não é encontrar o suplemento certo, mas manter a consistência, especialmente quando o cansaço é a sua companhia constante. Entendo a frustração de iniciar um novo hábito apenas para se sentir desanimado após uma semana sem resultados milagrosos. No caso da B12 e da saúde neurológica, precisamos reajustar nossas expectativas. O dano que levou anos para se instalar não será revertido em dias. A regeneração da bainha de mielina e a restauração da função nervosa é um processo lento, mas absolutamente possível. É preciso cultivar a paciência e, acima de tudo, a autocompaixão. Se você falhar em um dia, se esquecer da sua vitamina ou não preparar a receita caseira, não use isso como desculpa para desistir de vez. O progresso não é linear, é feito de pequenos retornos ao caminho. Comece pequeno. Talvez hoje você só consiga tomar a vitamina sublingual enquanto toma o seu café, ou adicione a levedura nutricional ao seu almoço. Isso já é uma vitória. O poder real reside na soma desses pequenos atos diários de cuidado, que se acumulam ao longo do tempo, solidificando a cura neurológica. Lembre-se, a sua mente é poderosa, mas ela precisa dos nutrientes certos para ser o seu maior aliado. Não permita que a voz interna do desânimo, alimentada pela falta de energia, convença você de que a fragilidade é o seu destino final. A prova de que o seu corpo está respondendo virá de forma sutil. Um dia, você vai se dar conta de que não sentiu tontura ao se levantar, ou que conseguiu manter o foco em uma conversa longa sem se perder, ou que a ponta dos seus dedos está menos formigante. Esses pequenos sinais são o sistema nervoso gritando que está sendo curado. Abrace o processo, celebre a persistência e saiba que, ao investir em sua saúde hoje, você está garantindo a clareza mental, a memória e a independência que deseja para o amanhã. A consistência, e não a intensidade momentânea, é o segredo para reacender a chama da sua vitalidade. Chegamos ao fim desta jornada de conhecimento com uma verdade inegável. A sua vitalidade não precisa ser uma vítima inevitável do calendário.
O que muitas vezes é diagnosticado como o fardo do envelhecimento é, na realidade, a manifestação tratável de uma carência fundamental. Você aprendeu a identificar o grito silencioso da deficiência de vitamina B12 e, mais importante, descobriu as estratégias para silenciá-lo e restaurar o equilíbrio. O fato de ter abordado a questão da B12 com inteligência e estratégia já é uma prova de que a sua resiliência mental está intacta, apenas precisava de combustível. A métrica final do sucesso não será um número estampado em um exame de laboratório, mas sim a qualidade das suas manhãs e a liberdade de movimento que você reencontra. Imagine um corpo que não apenas funciona, mas que flui. Isso é o que a restauração da integridade neural proporciona, a recuperação da flexibilidade metabólica, permitindo que suas células usem a energia de maneira otimizada, eliminando aquele consumo lento e ineficiente que gera a exaustão. Ademais, quando o sistema nervoso central recebe o suporte integral que a cobalamina oferece, o impacto se irradia para esferas da vida que pareciam desconectadas do cansaço. Considere, por exemplo, a arquitetura do seu sono. Uma deficiência prolongada sabota a qualidade do repouso profundo, impedindo que o corpo realize a limpeza e reparação cerebral noturna. Ao estabilizar a B12, você não apenas dorme por mais tempo, você dorme melhor. O sono restaurador retorna, e com ele a capacidade de o seu cérebro consolidar memórias e processar emoções de maneira eficaz, afastando a irritabilidade persistente que é, muitas vezes, apenas o subproduto da exaustão neurológica. A energia recuperada não deve ser vista apenas como um meio para fazer mais tarefas, mas sim como uma permissão para estar mais presente na vida. Por conseguinte, a recuperação vai além do físico. Ela se torna um catalisador para a renovação social e emocional. Aquela hesitação em aceitar convites, o medo sutil de participar de conversas complexas por temer a falha de memória ou a lentidão na resposta, tudo isso começa a se dissipar. Você recupera a confiança para interagir plenamente, para contar histórias sem se perder no meio da frase e para demonstrar uma lucidez que inspira. Pense no legado que você está construindo. Ao investir na sua clareza mental e na sua energia, você se torna um modelo de vitalidade para a família, provando que a idade é apenas um número quando seu corpo está bioquimicamente bem nutrido. Isso é um ato de amor próprio e uma doação valiosa para todos ao seu redor, oferecer a sua melhor versão. Contudo, é fundamental reconhecer que a saúde, após a correção inicial, exige vigilância proativa. O corpo humano, especialmente em fase avançada de vida, tem desafios contínuos de absorção. Você precisa se posicionar como o principal gestor do seu bem-estar. Isso implica em não aceitar respostas genéricas ou se contentar com níveis marginais em exames futuros. Seu conhecimento sobre a B12 agora o capacita a ter um diálogo mais assertivo com os profissionais de saúde, exigindo um olhar clínico mais aprofundado, que considere a sua clínica e os seus sintomas, e não apenas a média populacional. A manutenção da vitalidade não é passiva. Ela requer um compromisso contínuo com a autoavaliação e o ajuste fino das suas estratégias nutricionais, seja através da dieta enriquecida, dos fermentados para a saúde intestinal ou da manutenção inteligente da suplementação sublingual. Em última análise, você está recuperando o seu leme interno. A deficiência de B12 pode ter desviado seu barco para um mar de exaustão e confusão, mas as estratégias que implementamos servem para recalibrar sua bússola. Não se trata apenas de restaurar a vitamina, trata-se de reafirmar a sua capacidade de desfrutar da vida com integridade, firmeza e clareza inabalável. Use a energia recém-descoberta não apenas para realizar tarefas, mas para buscar novos desafios, aprender novas habilidades e fortalecer as conexões significativas em sua vida. A fragilidade é uma condição que você reverteu, a firmeza é o seu novo padrão. Caminhe para o futuro sabendo que você fez uma escolha poderosa. Você escolheu a autonomia, a lucidez e a plenitude. Sinta essa energia fluir e avance, pois os melhores capítulos da sua história dependem da vitalidade que você acaba de reacender. Ao convergirmos o olhar para a tapeçaria de conhecimentos que desdobramos até aqui, notamos que a busca pela vitalidade plena, longe de ser um exercício de resignação, revela-se um ato de inteligência biológica.
Percebemos que a fronteira entre o que é erroneamente aceito como o desgaste natural dos anos e o que é, na verdade, uma falha de manutenção nutricional é surpreendentemente tênue. Essa distinção, que antes se manifestava como uma névoa de confusão e um peso físico inexplicável, agora se ilumina sob a perspectiva da ciência. O entendimento da complexa engrenagem da absorção e de como o tempo e certos hábitos podem sutilmente sabotar o alicerce do nosso sistema nervoso transforma o cansaço de um fardo em um sinal claro para a mudança. O que emerge deste panorama é a constatação de que a solução para a recuperação transcende a mera ingestão de um nutriente. Ela reside na arquitetura de um ecossistema interno. O processo de reverter o declínio não é um evento isolado, mas uma sinfonia harmoniosa onde a otimização da porta de entrada, o estômago, dialoga com a qualidade do combustível que escolhemos, as fontes altamente assimiláveis. Ao unirmos a sabedoria das alternativas caseiras e estratégicas, como a potência da levedura em sua forma mais absorvível e o apoio dos alimentos que reorganizam a saúde digestiva, estamos não apenas tratando uma carência, mas reestruturando a fundação de nossa resiliência. É como se estivéssemos substituindo cabos antigos e corroídos por fibra ótica de alta velocidade, restabelecendo a comunicação neural com uma clareza que parecia perdida para sempre. Refletindo sobre esta jornada até o momento, fica evidente que o maior poder que conquistamos é o da autonomia. Ao desvendarmos a mecânica por trás da energia e da lucidez, saímos da posição de meros espectadores do próprio declínio para nos tornarmos os mestres construtores da nossa longevidade. A introdução de estratégias que contornam os obstáculos inerentes à absorção gástrica, seja pela via sublingual ou pela seleção de fontes que minimizam a dependência do fator intrínseco, demonstra que existe uma engenharia reversa capaz de neutralizar os efeitos acumulados de anos de déficit silencioso. Não se trata de desafiar o envelhecimento, mas sim de garantir que ele ocorra com o máximo de dignidade funcional e cognitiva possível. Esta mudança de perspectiva nos impele a valorizar a consistência sobre a intensidade momentânea. A restauração da saúde neurológica, marcada pela lenta e gradual reconstrução da bainha de mielina e pela otimização dos neurotransmissores, exige um compromisso diário e compassivo. O verdadeiro triunfo não se manifestará em um despertar súbito, mas na acumulação imperceptível de pequenos progressos. Um sono mais profundo, uma resposta mais rápida, a ausência daquela tontura ao levantar. Esses sinais sutis, no entanto, são a prova irrefutável de que o sistema está sendo curado de dentro para fora. É neste ponto de inflexão, onde a informação se converte em ação disciplinada e a paciência se funde com a esperança, que nos preparamos para o arremate final de nossa conversa. A conclusão de tudo o que vimos não é um mero resumo, mas a consolidação do propósito que nos trouxe até aqui, transformar a fragilidade percebida em uma firmeza inabalável e duradoura. A vitalidade recuperada nesse contexto torna-se o passaporte para a plena expressão do seu potencial, independentemente do número de velas no bolo. É com essa base sólida de conhecimento e ação que avançamos para o fechamento deste ciclo de renovação. A conclusão de tudo o que vimos não é um mero resumo, mas a consolidação do propósito que nos trouxe até aqui, transformar a fragilidade percebida em uma firmeza inabalável e duradoura. A vitalidade recuperada neste contexto torna-se o passaporte para a plena expressão do seu potencial, independentemente do número de velas no bolo. É com essa base sólida de conhecimento e ação que avançamos para o fechamento deste ciclo de renovação. Se há uma lição indelével que extraímos desta profunda exploração sobre a deficiência silenciosa da vitamina B12, é esta. A vitalidade não é um recurso finito que se esvai com o tempo, mas sim uma chama que pode ser reacendida e mantida com a diligência da sabedoria. O engano mais insidioso do envelhecimento é a crença de que a perda de energia, a névoa mental e a instabilidade física são uma fatalidade inegociável. Desvendamos que, por trás desses sintomas de exaustão e declínio cognitivo, reside frequentemente uma carência bioquímica que, embora comum, é completamente reversível. O que a sociedade rotulou como o peso da idade, nós identificamos como a ineficácia na absorção de um nutriente crucial para a integridade neural.
A verdadeira virada de jogo não está na pílula mágica, mas na mudança de paradigma, de vítima passiva do tempo para arquiteto ativo da própria saúde. Adquirimos a inteligência para reconhecer que o corpo, especialmente após a meia-idade, exige uma estratégia de nutrição diferenciada, uma que contorne as barreiras fisiológicas da digestão e entregue o essencial diretamente ao sistema nervoso. A união da potência da levedura nutricional, a sabedoria dos alimentos que apoiam a saúde intestinal e o uso estratégico da via sublingual quando necessário, compõem um arsenal de autocuidado que resgata a autonomia. Não se trata de buscar a juventude, mas de garantir a funcionalidade máxima da sua máquina biológica. A implicação mais profunda de restaurar os níveis adequados de B12 transcende a melhoria física. Ela é fundamentalmente uma questão de dignidade e liberdade. Quando a clareza mental retorna, o medo de esquecer e a hesitação em participar da vida dissipam-se. A memória não é apenas um arquivo de lembranças, é a ferramenta que nos permite planejar, conectar e manter nossa identidade intacta. Ao nutrir seu sistema nervoso, você está investindo na sua capacidade de tomar decisões com lucidez, de manter suas relações sociais com confiança. Ao nutrir seu sistema nervoso, você está investindo na sua capacidade de tomar decisões com lucidez, de manter suas relações sociais com confiança e de preservar a independência que define a qualidade de uma vida plena. O tremor das mãos se acalma, a tontura desaparece e você se sente ancorado, firme novamente. Este conhecimento não deve ser apenas uma informação retida, mas um catalisador para a ação imediata. A prática verdadeira começa agora, com a decisão de não mais aceitar a exaustão como sua companheira. Exija o exame correto, implemente as mudanças dietéticas e, se necessário, adote a suplementação estratégica. Entenda que a cura é um processo de constância compassiva, onde a persistência silenciosa dos pequenos atos diários se acumula na grande obra da sua renovação. O seu corpo é infinitamente capaz de se curar, desde que receba os materiais certos.